Então vamos no nosso momento de reflexão na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, fale com cada um aqui. O Espírito Santo tem liberdade aqui. A Bíblia diz que ele que convence do juízo, do pecado, da justiça, ou seja, ele traz a consciência do que nós estamos necessitando, do que nós precisamos fazer, ele traz a consciência. E vamos para esse texto de Provérbios e gostaria de passar nessa noite a seriedade desse texto. Provérbios 18, 21. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitos irmãos já me ouviram falar desse versículo, principalmente em cultos no lar, certo? Quem aqui já teve culto no lar do ano passado para cá e eu falei esse versículo para iniciar o culto no lar? Quem aqui? Bastante gente. O último foi na casa da irmã Rosana. O próximo é na casa da Bruna. Semana que vem eu vou passar a data, tá? Se alguém tem o desejo aí de abrir sua casa para a gente ter um momento, 1 horinha de louvor, de palavra, depois da casa da Bruna, nós podemos já agendar. Então esse texto, a morte e a vida estão no poder da língua. E aí eu utilizo esse texto para iniciar toda a reunião. Então eu falo para cada um deixar uma palavra. Então as pessoas deixam palavras como paz, toda aquela lista do quadro, hein? Paz, bondade, amor, perdão, alegria. As pessoas deixam para a casa ali que nós estamos fazendo. E eu vou continuar utilizando, certo? Mas eu gostaria que você entendesse a seriedade espiritual deste versículo, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para eu ter espaço aqui. No centro são os acontecimentos da vida. Quando eu estiver aqui no centro, acontecimentos da vida. Quando eu estiver nessa posição aqui, que é a sua esquerda, Vitinho. Direita, né? É verdade, gente. Vitinho é sábio, né? Sabedoria, né? Direita. Quando eu estiver aqui na direita, palavras de morte. E quando eu estiver aqui na esquerda, palavras de vida. Ah, mas pastor, estou sentado na direita. Não, depois você fica no posicionamento espiritual na esquerda. Tá certo? Centro, acontecimentos da vida. Seja um acontecimento simples ou mais complexo. Certo? Alguém está cozinhando e acabou o seu gás. São acontecimentos, você não estava esperando que acabasse o gás naquela hora. Você tinha compromisso. Acontecimento. A escolinha ligou que seu filho está com febre. Você não estava esperando. Quantos compromissos, agenda cheia. Vai ter que buscar ele que ele está com febre. Aí você, acontecimento. Alguém te fechou no trânsito e você bateu o carro. Acontecimento da vida. Tomando um remédio, aí você está grávida. Acontecimento. Mesmo com remédio. Alguém da sua família ou você descobriu uma enfermidade grave. Acontecimento da vida. Você não esperava. Alguém que você amava faleceu. Então, na esquerda, na direita, palavras de morte. Na esquerda, palavras de vida. Muita atenção, palavras de morte não quer dizer que você não possa expressar sua dor. Alguém partiu. Nós tivemos no velório da mãe da Augusta, do pai da Kátia. Nós passamos por alguns velórios aí nesses últimos tempos. Isso não quer dizer que você não possa expressar sua dor, você tem que fazer. Certo? Então há uma diferença da pessoa que sofre, da pessoa que chora. Também nessa posição vai iniciar da mesma forma. A Bíblia diz: há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Quanto mais você expressar os seus sentimentos de forma verdadeira, mais chance de você ser curado existe. A preocupação são pessoas que não expressam nada. Tem alguma coisa de errado, não é natural. A pessoa não está tudo bem, não é natural. Nós vamos entender daqui a pouco.
Então, gente, você vai entender nessa noite, porque muitas vezes nós temos uma vida com Deus, você de fato é um cristão, uma cristã, mas coisas não acontecem. E você vai ter que ter em mente que você vai ter que lutar com isso a vida inteira. Porque é mais fácil você declarar palavras de morte do que palavras de vida. É muito mais fácil. Notícia boa, não, da Ibope. Viu notícia boa? Quantas famílias nós ajudamos nesse ano aqui na igreja? Quantas cestas básicas nós doamos? Quantas pessoas nós acompanhamos? Quantas vezes, qual foi a arrecadação para os missionários? Coisa boa, sim ou não? Às vezes você nem sabe essa informação. Agora eu tenho certeza que você sabe a pessoa do bairro que traiu o marido ou traiu a esposa. Você sabe. Porque é a tendência humana. Então, se a pessoa às vezes recebe um aumento de salário, nossa, eu recebi um aumento de salário. E aí ela chega e conta para um amigo, recebi um aumento de salário. O que ela vai ouvir? Bom para você. Notícia boa não interessa para muita gente. E se for para a família? Nossa, gente, eu recebi um aumento de salário. Está se achando, nem recebeu o primeiro salário e ainda já está falando para todo mundo. Sim ou não? Notícia boa, não dá Ibope. Não dá Ibope. Caiu alguém de moto. Já viram na avenida assim? Gente, faz aquele círculo. Uma vez caiu aqui em frente ao meu super, né? Aquele círculo gigante para a avenida, para tudo. A pessoa está lá deitada, está todo mundo lá. Ó. Eu lembro da piada do ministro Adriano, né? Essa piada de uma sabedoria, né? Que atropelaram na rodovia, tinha um acidente, alguma coisa assim. E tinha uma roda gigante, aí o curioso foi entrando, dá licença, meu parente, dá licença, meu parente. Na hora que ele chegou lá, tinha uma mula atropelada. Por quê? Quer estar lá na notícia ruim, né? Quer estar lá. Então, gente, nós vamos ter que lutar para viver esses princípios. Eu estou pregando o que eu estou vivendo. Não estou passando para vocês palavras e não estou vivendo. A minha métrica como pastor eu vivo o que eu prego? Essa é a minha métrica. Porque eu não posso chegar aqui e passar princípios se eu não estiver aplicando na minha vida. Eu vou ter que me entender com Deus. Então, eu vou passar para vocês experiências de vida. Então, vamos para os exemplos. Alguém te fechou no trânsito e você bateu o carro. Você não estava esperando. Palavras de morte. Só acontece comigo. Hoje, que eu estava com tantos compromissos, aí não aparece uma alma para ajudar. Ajudo todo mundo. Continua. Deus, tinha que acontecer isso comigo? Como é que eu vou arrumar esse carro? Palavras de vida. Ela começa da mesma forma que você tem que se expressar. Nós não somos robôs. Tinha que acontecer comigo? Não tem problema. Estou com a agenda cheia. Mas aí a história muda. Palavras de vida, a história muda. Em tudo dai graças. Então, aquele que tem palavras de vida, entende a palavra de Deus e declara a palavra de Deus. Ele, bom, não aconteceu nada comigo, eu estou bem. Graças a Deus, não aconteceu nada com a pessoa que bateu. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo, mas você pode dar graça por muitas coisas. Bateu um carro. Só bate carro quem tem? Carro. Você tem um carro. Sim ou não? Agradece, você tem carro. Palavras de vida. Palavras de morte. E aí, o versículo diz então que aquele que bem utiliza, o que acontece? Come do fruto. Você vai comer de um fruto amargo, que vai te fazer mal, ou você vai comer de um fruto doce, de um fruto abençoado. Você vai desfrutar. Fruto é alimento, fruto é sabor. E às vezes aquele compromisso que ia durar 2 horas,
Você ia ter que esperar a fila de hospital. O Senhor abrevia, você é o primeiro a ser atendido. Você chega no banco, não tem fila naquele dia, porque você declarou palavras de vida e não palavras de morte. E você come do fruto. Outros exemplos, para a gente chegar na palavra de Deus. Prova, uma vez, um jovem, vou falar o nome, falou assim, eu tenho prova marcada, mas eu não vou passar mesmo. Então ele está nessa posição, olha só. Eu tenho prova marcada, mas eu não vou passar mesmo. Eu vou lá fazer, já está marcado, vai ser amanhã. Eu falei assim, nem vai, cara. Como assim? Mas você falou que não vai passar, você vai perder tempo. Na mesma posição, ele tem uma prova, pode ser difícil. Gente, ninguém passa nessa prova, é muito difícil. Mas eu vou lá. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que Deus abre portas que ninguém fecha, e Ele fecha o que ninguém abre. Eu tenho fé. Seja feita a vontade de Deus, eu vou. Diferente ou não? Quem que vai comer o fruto? Saudável, um fruto que vai alimentar, fruto de bênção. Outro exemplo, perdeu o emprego. Só acontece comigo, é sempre assim, né? Todo mundo trabalhando, eu perdi meu emprego. Como que eu vou pagar minhas contas? Quer saber? Ninguém valoriza ninguém hoje. Eu também não vou pagar minhas contas, não tenho dinheiro para receber, não vou pagar ninguém. Não estou nem aí. Você começa... Eu estou parando aqui, né? Mas vocês sabem que fica isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês. Semeando palavras de morte. E tem outros tipos de pessoas que semeiam palavras de vida. Senhor, justo comigo, como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou... Eu preciso comprar remédio, eu preciso comprar alimento, preciso pagar a escola do meu filho. Senhor, eu não entendo, mas eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Faz um milagre, Senhor, que alguém possa me ligar, eu vou entregar meus currículos, que alguém possa me indicar palavras de vida. Vai comer do fruto. Eu te garanto, vai comer do fruto. Nós vamos ver na palavra de Deus. Então, irmãos, não escolhemos o que acontece com a gente. Você não escolhe o que acontece com você. Acontecimentos da vida nós não escolhemos. Mas nós escolhemos o que fazer com o que acontece. Você não escolhe o que acontece com você, mas a partir do momento que aconteceu, você escolhe se você vai declarar palavras de morte ou se você vai declarar palavras de vida. E isso vai decidir o fruto que você vai se alimentar. Agora vamos acompanhar na palavra de Deus um texto muito forte, vários versículos. Números capítulo 13. Todos os textos estão aqui no slide. Os versículos, eu vou ser objetivo em alguns. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. O Senhor Deus disse a Moisés, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Então Deus livrou os israelitas das mãos de Faraó, da escravidão, da dor, da servidão. E Deus falou assim, eu vou dar uma terra para vocês que tem leite e mel, tem frutos, seus filhos vão viver bem, vai ser uma terra próspera. Eu vou abençoar vocês. Aí chega o momento deles conquistarem, Deus fala assim, pega um de cada tribo. Então Deus fez aliança com Abraão, depois veio Jacó, que luta com Deus, Deus transforma o nome dele em Israel. Israel, então, tem 12 filhos, 12 tribos. E aí, a ordem chama um de cada tribo. Ou seja, 12 homens foram. 12 homens. Fala para eles irem até Canaã. Eles vão ver a terra que eu vou abençoar eles, que eu vou dar para eles. É deles. Já preparei tudo. E aí, versículo 23 e 24, está escrito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar de Vale de Escol.
por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Então eles já foram lá, os 12 homens foram, e olhando a terra, e pegaram uva, e pegaram romãs, e pegaram figos, e analisando aquela terra que você pode semear, que você vai colher, uma terra próspera, que Deus já tinha decretado que seriam deles. Uma terra boa, uma terra rica. Muitas promessas nós não vemos, nós recebemos. Mas aqui, e algumas, Deus permite você enxergar o que vai acontecer. E Deus falou assim, deixa eles verem o que eu vou dar para eles de presente. Versículo 28 a 30, quando esses homens retornam. Desculpa, 25 a 27. Então os homens retornam. Depois de espionarem a terra 40 dias. Então 40 dias eles ficaram espionando. Eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Então, olha só, eles analisaram a terra, e aí eles começaram declarando até palavras boas. Ele, olha, essa terra é boa, de fato ela é rica, tem frutos. Olha aqui Moisés, olha essa uva, olha esse figo, vai ser tudo nosso. Mas eles deveriam ter parado aí. E eles não pararam. E olha o que eles começam a declarar. Então, alguns homens começam a declarar na posição de palavras de morte. E eles declaram, no versículo 28 a 30, mas os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Então, não é relatado. Parece que um grupo começa a declarar, eles são fortes, nós não vamos vencer, eles são gigantes, têm muralhas. Aí a Bíblia já mostra que um dos 12 fala assim, gente, a gente é forte, nós vamos vencer, vamos atacar agora. Um dos 12 começa a declarar palavras de vida, enquanto um grupo declara palavras de morte. Versículo 31 a 33. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquela gente, palavras de morte novamente, pois é mais forte do que nós. Ou seja, nós vamos perder, gente, não vamos atacar. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para ele também parecíamos gafanhotos. Então, olha o que o grupo está falando. Eles são gigantes, nós não vamos vencer. E aí eles começaram a ficar com tanto medo e acreditar naquelas declarações que eles começam a aumentar algumas coisas. Aos olhos deles, nós parecíamos gafanhotos. Vocês foram espionar. Então, todo mundo viu vocês lá? Eles começam a deturpar. Eles foram espionar de forma oculta. Senão eles iam ser mortos lá. Olha, até eles falaram para nós que nós éramos gafanhotos. Palavras de morte, palavras de morte. Até então, um homem, palavra de vida, palavra de vida. Números 14, a história continua. Versículo 1. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Então, causou aquele motim entre o povo. O povo chorava. Nós vamos ficar nesse deserto, nós vamos morrer aqui, nós não vamos conseguir entrar na terra. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se estivéssemos morrido no Egito ou até mesmo nesse deserto. Então, agora todo o povo começa também a declarar palavras de morte. A gente devia ter ficado no Egito, devíamos continuar escravos, nós vamos morrer aqui. Todo o povo. Versículo 3. Olha só
a palavra de morte que eles declaram aqui. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Olha o que eles estavam declarando. Deus nos trouxe a essa terra para matar a gente aqui no deserto e levar nossas mulheres e filhos como escravos. Olha o que eles estavam declarando, gente. Deus permitiu 12 homens representando 12 tribos para analisarem e verem a terra boa e rica que Deus estava dando para eles. Eles estavam declarando que Deus ia fazer os filhos dele como escravos. Porque quem declara a palavra de morte, ele não para. É morte, 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 morte. Um abismo chama outro abismo. É morte, morte. Não tem como. Ele não consegue. Ele sempre vai piorar na declaração. E aí, irmãos? Deus prometendo liberdade, declarando, e eles declarando escravidão. Versículos 5 a 10, olha o que acontece. Então Moisés, naquele motim, Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Agora nós temos o relato completo. Quantos homens declaravam palavra de vida? 2 homens. 10 homens, palavra de morte. 2 homens, palavra de vida. Josué e Calebe rasgam as suas vestes. Gente, vamos lá, Deus é por nós vamos vencer, gente. Não, vamos lá, vamos lá. E 10 contra eles declarando palavra de morte. Versículo 9. Josué e Calebe. Porém não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor Deus está com a gente. E derrotou os deuses que os protegiam, portanto não tenham medo. Versículo 10. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Eles declarando palavra de vida, declarando que vai dar certo, declarando que vão vencer, declarando que vai ser fácil, porque não era no poder deles, e sim no poder de Deus. E a maioria das nossas lutas não é no nosso poder, é no poder de Deus, então elas são fáceis de vencer. E eles declarando, aí o povo vão matar eles a pedrada. Mas nesse momento, apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedrada, mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Aí Deus, por quê? Quem declara a palavra de vida come do fruto. E eles iam comer de um fruto bom, de um fruto doce, de um fruto que ia alimentar. Aí Deus intercede, Deus chega ali e separa então 2 grupos, os que declaram palavra de vida e os que declaram palavra de morte. Deus chega e Deus começa a conversar com Moisés. Eu não vou ler o texto, que é extenso. Aí Deus chega assim e fala, Moisés, chega. Vou destruir todo mundo, só vou preservar os que declaram palavras de vida, vou preservar você e nós vamos começar um novo povo. Aí Moisés, Deus, não faz isso, Senhor, por favor, eu intercedo por esse povo, tenha misericórdia, se o Senhor fizer isso, o Senhor tirou todos do Egito, todos da escravidão, o que os outros reis vão pensar, que o Senhor nos libertou para matar a gente nesse deserto? Por favor, e Moisés começa a clamar, Moisés começa a interceder, e aí Deus perdoa, mas chega a consequência, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a utiliza bem come do seu fruto. Tudo que você fala, tudo que você diz tem consequências. E chegou a consequência. Versículo 23 e 24. Deus fala, tá bom, Moisés, não vou destruir, mas é o seguinte, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas, quem foi o primeiro a declarar a palavra de vida? Calebe. Mas, não é todo mundo não, Moisés. Meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Moisés, olha, é o seguinte, tá bom, não vou destruir todo mundo, mas ninguém vai entrar.
Agora, Caleb já separa ele, a família, os descendentes que eles entram, a terra é deles. Porque eles declararam a palavra de vida, e quem declara come do fruto. Versículo 28. Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha só o que o Senhor está falando aqui. Moisés, avisa que eu vou dar o que eles pediram. Eles pediram assim, eles foram claros, eles pediram assim: Senhor, nos mata agora. Eles pediram: Senhor, a gente não quer terra prometida. Eles pediram isso? Não. Mas Deus está falando que vai dar o que eles pediram. Por quê? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem utiliza de forma boa, come do seu fruto. Eles só estão recebendo o fruto do que eles declararam. Nós recebemos, nós nos alimentamos do fruto do que declaramos. Versículo 29 a 30. Deus continua e fala: vocês serão mortos, e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e quem mais declarou palavra de vida? Josué. E quem? Josué, filho de Num. E aí começa a vir mais consequência. Eu vou ler mais uns 3 estrofes de texto. 31 a 35, olha. Aí Deus, conversando ali com Moisés, para Moisés passar para o povo, porque foi séria a acusação deles. E a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais palavras de morte você faz, mais mentiras você conta. Porque nunca Deus falou que ia fazer os filhos daquele povo como escravo. Deus tinha acabado de libertar eles da escravidão, gente. É que quem fala a palavra de morte, às vezes, começa a nem perceber o que está falando. E começa a virar acusações que não são verdades. E aí Deus fala: não vou deixar passar. Eles falaram, tem consequência. 31. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Vocês estão falando que eu vou deixar seus filhos como escravos? Eles vão desfrutar o que era para vocês estarem desfrutando hoje. Porém, vocês morrerão, os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme 40 dias que espionaram a terra. Olha, eu dei para vocês 40 dias para vocês olharem a terra, para vocês desfrutarem da terra e para vocês declararem palavras de vida. Assim: nossa, Senhor, nós somos gratos, que terra maravilhosa, quantos frutos nossos filhos vão viver aqui. Senhor, nós somos gratos. Eu dei 40 dias para vocês olharem essa terra. Como vocês perverteram isso, para cada dia que era para ser abençoado, vocês vão sofrer 1 ano no deserto. É aqui que nasce a prova de 40 dias no deserto. Eram 40 dias de bênçãos, de alegria, mas eles declararam palavras de morte. Vão sofrer 40 anos no deserto. 40 anos. 36 a 38. Os homens que Moisés haviam mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Então, na hora ali, os 10 morreram, comeram do fruto de morte. Morreram. Sobrou os 2, que declararam palavras de vida. Última estrofe aí de texto, de 39 a 42. Olha o que está escrito. Depois que tudo aconteceu, Israel falou assim: o que nós fizemos? O que nós declaramos? Aí olha só o que acontece, gente.
os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. Aí eles dormiram. De manhã bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora nós estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa, o Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Agora nós queremos, Moisés. Agora a gente quer, por favor. Não, vocês declararam, vocês vão ter que comer do fruto. Já está decretado. Já está decretado. A situação é séria, irmãos, esse texto. Porque reflete muitas áreas das nossas vidas. Qual tem sido a colheita das suas declarações? O que você está colhendo com o que você está declarando? Porque todo mundo colhe. Então vamos... Já eu vou aplicar a seriedade da palavra. Mas outro exemplo. Alguém está cozinhando. De simples, para você ver como que é complicado. De simples, acabou o gás. Seja homem ou seja mulher. Então, aqueles que declaram palavra de vida vão comer do fruto. Nossa, eu tinha tanto compromisso, acabou meu gás. Bom, vou ligar. Senhor, quem nunca falou isso, né? É uma oportunidade de eu testar minha paciência. Você falou isso, está no caminho certo, hein? Você dá aquela respirada, fala, não, acabar meu dia, não. Você vai comer do fruto. Você vai comer de um fruto bom. Agora, algo que é simples como acabar o gás. E aí, a pessoa, então, começa a declarar palavras de morte. Nossa, acabou o gás, tinha que acontecer hoje, eu tenho tantos compromissos. Que saco, começa a declarar, e chega os filhos. Mamãe, está pronta a comida? Vocês só sabem comer. Ninguém serve para ver se o gás está cheio. Para criança, ela começa a desabafar com a criança. Não... E brigando, né? Aí chega o marido, a esposa. Tá pronto. Você não serve para ver se o gás ia acabar ou não. Sou meio escrava nessa casa. Não, mas eu só perguntei se está pronto. Vamos ligar, tal. Aí começa, seja homem ou seja mulher. Estou dando um exemplo aqui, mais voltado para a mulher. Mas o homem também. Apliquem na vida de vocês. E a situação às vezes pode ficar extrema a ponto do casal brigar na frente dos filhos. Olha o que começa a envolver. Um gás que acabou. Era só um gás. Mas daí, de repente... O cara fala assim, não dá para ter diálogo com você. Aí a mulher fala assim, está reclamando? Procura outra. O que ela declarou? Procura outra. O tempo passa. O inimigo arma toda a cena. E aparece a outra. Mas não justifica a traição. Claro que não justifica, mas se você pegar lá na mão do diabo, dos anjos, das potestades, está lá a sua carta assinada. Ó. Você escreveu, você declarou. Porque mundo espiritual, irmãos, é regido por palavras e declarações. Não é regido pelo que você quer. Ninguém quer ser traído, eu não quero ser traído. Procura outro, você está declarando. O mundo espiritual vai girar em torno da sua declaração. Não justifica, mas está lá a carta. O inimigo pegou, tem a sua assinatura lá. Então você, né, e eu tenho aplicado isso na minha vida, gente. Tudo que a gente declara, a gente, sabe, tem que considerar. Quantas vezes as pessoas chegam, né, os pais, eles chegam nos filhos e falam assim, você é um desobediente. Ele não é desobediente. Essa não é a identidade dele, ele é obediente. Filho, você é obediente. Desobediência não combina com você.
palavras de vida que você declara sobre a vida do seu filho. A identidade dele é obediente. Ele te ama. O mundo espiritual não se move pelo que nós queremos, se move pelas nossas palavras. Evangelho de Lucas 4, 33 a 35, olha o que está escrito. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E ele gritou com toda a força, que queremos conosco, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Como que Jesus expulsou o demônio? Cala-te, saia. Com palavras. Ou seja, o mundo espiritual. Não sei aqui, quem aqui já sentiu opressão, já teve luta espiritual. Tem alguns momentos que Deus, o Espírito Santo, ministra ao meu coração para trazer uma mensagem. Eu lembro uma mensagem que eu falei sobre gerações, que a geração mais velha ela foi até a geração mais nova e ela puxa, através da parábola do filho pródigo. Então ele não ficou esperando, ele foi até o encontro. E aí nessa noite tive uma luta espiritual muito grande. E eu senti que eu ia morrer, o inimigo estava me sufocando, Estava deitado, já dormindo de madrugada, a Gabi estava do lado, eu tentando declarar, falar Jesus, falar alguma coisa, eu achei que eu ia morrer, e aí eu consegui falar. O sangue de Jesus tem poder. Passou. Foi embora. Porque pela declaração é que move o mundo espiritual. Você precisa declarar a palavra de Deus. A questão é séria. Jesus curando os doentes, ele chegava e falava assim, o que você quer que eu te faça? O mundo espiritual se move por palavras. O que você quer? Fala. Ser curado. Então tá. Vou te curar então. E um texto que eu amo. Todas as vezes que eu vou meditar, eu passo por esse texto. Eu amo esse texto. Porque você abre a Bíblia, está lá, Gênesis 1:1. E aí você crê naquele primeiro versículo, você crê em toda a palavra de Deus. Eu amo porque é Deus se dando a conhecer. Porque os relatos do Evangelho, o Espírito Santo direcionou, mas os homens viram. Vamos escrever. Agora, Gênesis 1, Deus, senta aí que eu vou te falar. No princípio eu criei os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Imagina só uma pessoa de palavras de morte. É que Deus tem palavras de vida. A terra está sem forma e vazia. Porque a pessoa de palavra de morte, ela olha só o que é ruim, só o que é caos, só o que é desordem. A terra está sem forma e vazia. Não dá para fazer nada. Vamos para Júpiter. Não. A terra, que na verdade a terra era Deus criando o universo, Desculpa. Então, a terra era sem forma e vazia. Olha só essas trevas. Olha só esse abismo. Não. Deus tem palavras de vida. E o mundo espiritual se move por palavras. Então, olha só. O caos, a desordem. Aí Deus envia o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai pairando sobre as faces das águas. Vai dando forma, vai preparando para a ordem que ia chegar. E aí, criação. Como que aconteceu? Que haja luz. E houve luz. Que haja luz. Evangelho de Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Mais uma vez eu pergunto, qual tem sido a colheita das suas declarações? Um fruto doce, coisa boa, ou fruto de morte? Alimento estragado. Já comeu alimento estragado e foi parar no hospital? Te visitei lá no hospital, não foi? Alimento estragado, Edgar? Fiquei um pouquinho lá, faz anos já,
Fiquei um pouco lá, não tinha comida. Falei, cara, valeu pela amizade, mas estou com fome. Adriano comeu esses tempos, né? Ficou mal também, né? Um sachê, não foi? De mostarda. Intoxicação. Vômito. Dor. Internação. Morte. Fica aí pegando do fruto estragado. Vai morrer, vai ficar batido, vai secar. Palavras de vida. São palavras de vida. Então hoje seus resultados, sua vida pode estar refletindo o que você está semeando com palavras. Nós vamos ter um momento aqui de luta espiritual. Deus, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração nessa semana. E eu sei que alguns irmãos aqui vão se libertar. E vão colher coisas boas que nós vamos fazer aqui hoje. Você precisa entender, irmãos, que leis, que princípios espirituais, eles são eternos. Não tem como dar jeito. Não tem como dar jeitinho. O que o Novo Testamento chama de zombador? Alguém que zomba a Deus. Sabe o que é um zombador? Um zombador funciona assim, Gálatas 6:7. Essa é a explicação do zombador. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. É a explicação de zombador no Novo Testamento. É Gálatas 6:7. Tá? Então, eu tenho um relacionamento muito abençoado com a Gabi em todas as áreas. As pessoas acham que é fácil. É fácil. A gente foi ajustando muita coisa. Então, às vezes eu tinha que trabalhar, às vezes eu tinha faculdade, e ela tinha os atendimentos, e a gente teve que ajustar. Então, coisas que a gente reconhece que não está dando muito certo, a gente já ajusta. A gente não dorme brigado, já resolve no dia. E aí nós colocamos princípios, a gente vai reconhecendo e colocando. Então, o princípio número 1 lá em casa é o seguinte: ninguém faz mais que ninguém. Se a gente for entrar nessa dividida, mas eu estava trabalhando até agora, mas eu estava cuidando dos filhos. Ninguém faz mais que ninguém. Se eu tiver que sair, eu tenho. Se eu tiver que fazer alguma coisa, você tem. Ponto final. E aí, a gente vai reconhecendo e ajustando. E, gente, eu esquecia todas as vezes o que ela pediu para eu comprar no mercado. Falei, Gabi, vamos ajustar isso? Manda por escrito, manda no zap. Aí não tem como eu errar. Aí ela mandou a lista, tinha 5 itens. Bisnaguinha, leite, rúcula, tal. Eu li a lista. Comprei, cheguei em casa. Ela, cadê a rúcula? Falei, você não mandou? Não, você mandou na lista. Só tinha 5 itens. Falei, tá aqui mesmo. Aí, nesse momento, na hora do almoço, sabe o que ela falou? Bom, você comprou o resto, só a rúcula. Rúcula a gente come outro dia. Acabou o problema. Passamos o dia bem, no outro dia nós compramos uma rúcula. Vida que segue, ó, e sobre isso, sobre isso, sobre isso. Aí o zombador faz assim, ó. O cara queria comer rúcula, agora eu vou usar o exemplo de um homem. E a mulher foi no mercado e esqueceu a rúcula. E ele declara palavras de morte. Só tinha 5 itens e você esqueceu 1. Você não presta nem para fazer compra. É palavras de morte até aí, mas o zombador é o seguinte, o zombador fala assim, você não serve nem para fazer compra. Aí o zombador olha para a vida de quem tem um relacionamento legal e fala assim, eu queria ter o relacionamento deles. Mas ele está declarando palavras de morte, é um zombador. Porque é lei espiritual, você não colhe se você não plantar, é lei espiritual. Você está zombando de Deus. Aí alguém vai lá, estuda, o cara não tinha nem condições, ele faz um FIES, ele pede para a família, ele estuda 10 anos, agora ele tem uma condição melhor. Aí o zombador fala assim, olha, e declara palavras de morte, declara, olha, não consigo, nada dá certo para mim. Ah, que sorte que ele tem, eu queria aquela vida, é zombador. É o zombador no Novo Testamento. Ele quer colher o que ele não planta. É lei espiritual, irmãos. É lei espiritual. Não seja um zombador. É só semear que você colhe. É a mesma coisa você chegar lá no alto de um prédio e falar assim, eu vou pular e vou cair lá na ponta daquele outro prédio. É lei da gravidade, você vai cair. Não, mas eu vou.
Só desfruta de paz e vitória quem semeia vida. Chamar o ministério de louvor.